Hello students! Hello my darling students! How are you today? Espero que vocês estejam fine. Welcome to English Class. Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hello nono ano. E hoje eu vou explicar para vocês mais sobre o nosso conteúdo, né? Que eu não tive a oportunidade de gravar sobre modal verbs. Verbos modais. Trata-se de verbos independentes, verbos que eles servem como auxiliares, tá certo? E eles funcionam nas formas tanto afirmativa, negativa e interrogativa. Na negativa ele pode acrescentar o not, na interrogativa ele pode inverter com o sujeito, ou verbos modais são verbos independentes. E um dos verbos mais famosos que nós já estudamos é o verbo to be. Mas aí nós vamos estudar outros verbos modais, que são esses aqui, tá certo? Então, gente, esse conteúdo ele se torna difícil porque você tem que saber tradução dos verbos. Vocês têm que saber qual é o sentido que aquela palavra, que aquela frase está dando no contexto, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho os verbos can, may, might, could, should, must, mustn't e need, ok? Então vamos à tradução agora. Prestem atenção, can significa pode. Esse pode é no sentido de habilidade, de capacidade. Por exemplo, se eu sei fazer algo, então I can. Se eu não sei, I can't. For example, I can ride a bike. Eu sei guiar a bicicleta. I can drive a car. I can't drive a car. Eu não sei dirigir carro. Isso é um fato, é real. E, ok, entendido? May é no sentido de capacidade, habilidade ou permissão. May significa pode. E might, podia, presente e passado. Esse may e might significa, eu utilizo eles quando for alguma permissão ou uma possibilidade. Por exemplo, I may travel next year. Eu posso viajar próximo ano. É uma possibilidade. Oh, I might travel next year. Eu podia viajar próximo ano. Então, uma possibilidade, uma permissão. Aqueles quadrinhos que eu fiz para as nossas salas, may I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro, certo? Então, may significa possibilidade ou permissão. Could é o passado de can, certo? Lembra? Could, can é o quê? Colocar aqui, habilidade, capacidade. Colocar de vermelho que fica mais vistoso, né? Deixa eu sublinhar aqui, habilidade. Esse aqui, eu vou colocar assim, possibilidade. Possibilidade. Podia a mesma coisa de habilidade. Capacidade, tá certo? Bem rapidinho. Should. Deveria. Esse deveria, ele pode ser no sentido de um conselho, ok? Ele é um advice, tem até aí, né? Advice. No quadrinho que vocês anotaram, que vocês têm no livro. Advice, ou seja, conselho. Conselho. Deveria. I should eat more vegetables. Eu deveria comer mais vegetais. Must significa deve. Deve, e esse deve aqui é no sentido de obrigação. Obligation. Obrigação. Eu confundo muito português com inglês. Must, deve, no sentido de obrigação. Por exemplo, you must pay attention in this class. Você deve prestar atenção nesta aula. Certo? Então, é no sentido de obrigação. Mustn't. Não deve. Então, é no sentido de obrigação, de proibição. Proibição. Exemplo.
You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. You mustn't speak during the class. Você não deve falar, conversar durante a aula. E need, precisa, significa precisa, é no sentido de precisa mesmo, no sentido de necessidade. Ok? I need walk more. Eu preciso caminhar mais. Isso é verdade, é uma necessidade. Tá certo? Então, gente, vocês têm que traduzir as frases e prestar atenção em que sentido cada uma dessas frases estão. Então, ó, eu vou passar uma atividade, vocês vão responder, vão mandar para mim. Essa atividade vale nota, tá certo? Qualquer coisa, só me perguntar. Eu espero que vocês tenham entendido. Outra coisa também que eu costumo dizer é que os modal verbs, eles estão muito em provérbios. E o que são provérbios? Provérbios são aquelas frases ditas, aquelas frases prontas, feitas, né? Que a gente leva alguma coisa para a nossa vida. Então, eu preparei algumas delas aqui. Eu vou ler e vocês tentam traduzir aí em casa, certo? Mas em seguida eu traduzo. Vamos lá, ó. You must be the change you wish to see in the world. E aí, essa frase eu levo para a minha vida. Ó, você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo. Essa é uma frase de Mahatma Gandhi. Lida, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Ou seja, a gente tem que começar primeiro por nós, para depois pensar em mudar o mundo. Vamos lá. Próxima. Do not God that you have a big problem. Tell your problem that you have a great God. E aí, que frase é essa? Muito conhecida, nossa. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Sim, outra coisa. Onde é que está o verbo modal? Must. Olha aqui. Aqui, o verbo modal. Have é um verbo modal que nós não vimos, tá certo? Have, só have é o verbo modal. E aqui, o último, e é uma mensagem para vocês, tá? You are stronger than you think you are. Ó, como eu disse, verbo to be é verbo modal. Então, aqui eu tenho are, certo? Então, a frase que eu deixo para vocês é essa. Você é mais forte do que você pensa. Então, nono ano, estudem. Se Deus quiser, vocês vão alcançar muitas conquistas, porque vocês são mais fortes do que vocês pensam. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima aula. Se Deus quiser, bye, bye.